Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, a todos que vão estar nos assistindo, nos ouvindo. É uma honra estar aqui falando do amor de Cristo, a palavra de Deus aos vossos corações. Todos que vão estar participando, ouvindo e assistindo este vídeo, possam compartilhar conosco, compartilhando este vídeo, se inscrevendo, acionando o sininho, para que também você possa receber outros vídeos. Essa palavra de Deus é poderosa ao teu coração. Fique até o final. Ouça essa palavra, escute. Com certeza, tua palavra, tua vida será edificada para a honra e glória do Senhor. O texto que nós vamos ler é o livro de João, capítulo 2, e o versículo 12, versículo 11, aliás, que nos diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O texto que aqui lemos é um texto que narra a história, as bodas de Canaã, onde o Senhor Jesus transformou água em vinho. E o texto e o versículo que nós lemos começa a dizer que Jesus principiou, ou seja, começou o seu ministério em sinais e milagres em uma festa de casamento, em um contexto de família. E quando nós lemos o texto, vai dizer que ao terceiro dia Jesus estava numa boda de Caná da Galileia, na qual sua mãe Maria foi convidada, e também Jesus foi convidado, e os seus discípulos também foram juntos. Trazendo para esse contexto familiar, na qual acontece um casamento, que está relacionado a famílias. Dentro deste contexto, nós vemos Jesus sendo convidado. Primeira coisa que nós aprendemos é que Jesus ele deve ser a pessoa mais importante. Pessoa para ser convidada para a nossa vida, seja para o casamento, seja para o trabalho, seja para o relacionamento, seja para o que for da nossa vida. Jesus tem que ser a principal pessoa. E a Bíblia diz que Jesus foi convidado. Mas diante de tudo isso, narra aqui a história que Jesus, estando nessa festa, nesse casamento, nesse contexto familiar, mostra-se que mesmo Jesus estando neste casamento, sendo convidado, nesse contexto familiar que está relacionado a um casamento, essa família ela não está isenta de problemas, de circunstâncias, de crises ou de causas para a sua vida. Casamento é uma festa em que há alegria. Casamento é uma festa que reúne famílias. E a Bíblia narra a história que, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Veja que mesmo Jesus estando no meio daquela família, participando, sendo a pessoa importante, acontece algo, surge um problema. Surge algo circunstancial, momentâneo. E com certeza, o casamento daquela época não era só um dia, era durante 7 dias, tinha que haver muito suprimento. Mas o principal vai faltar, é o vinho. E segundo a palavra, vinho representava alegria para aquele povo naquela época. O texto é bem claro que Maria vê essa situação, que falta vinho. Mesmo sabendo que Jesus tem que ser convidado para a nossa vida, para o nosso relacionamento, para a nossa família, as crises vão vir, as circunstâncias vão vir, os problemas vão vir, as situações vão surgir para com a nossa vida. E o texto narra que Maria detectou este problema. Ela observou isso. Ou seja, Jesus vai estar no barco de nossa vida, mas não vai nos isentar de problema. E o que eu entendo? Porque mesmo Jesus presente na nossa família, mesmo Jesus
presente no nosso casamento, no nosso trabalho, em tudo quanto nós vivemos e convidamos Jesus para viver conosco, por que surgem os problemas? É porque às vezes Jesus está apenas como um convidado, um hóspede que vai e vem. E Jesus não pode ser esse convidado dessa forma. Jesus tem que ser o Senhor e Salvador da nossa vida. Mas quando Maria observa que faltou o vinho, ela não vai até o pai dos noivos. Ela não vai até o mestre-sala ou os garçons daquela festa que estava servindo, pedindo que eles tomassem uma posição rápida, apressada, para que isso não permanecesse. Do contrário, Maria prudentemente vai até Jesus apresentar a situação. Sabe o que eu entendo? As circunstâncias vêm mesmo Jesus estando, é porque às vezes nós esquecemos que Jesus está presente na nossa vida, no nosso relacionamento, no nosso casamento, mesmo ele sendo convidado. Então os problemas vêm para a gente lembrarmos de Jesus, para buscarmos Jesus, saber que ele faz parte. Ou às vezes ele está lá e a gente não está compartilhando com ele. Então, quando surge o problema, Maria vai até Jesus dizer para ele. Jesus disse para ela: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegado a minha hora. Jesus não foi indelicado com a mãe dele, não. Mulher, no contexto de hoje, é você dizer senhora ou algo semelhante. Jesus até de certa forma honra ainda Maria. Apesar que em nenhum contexto bíblico Jesus chama Maria de mãe. Mas disse: mulher, o que tenho eu contigo? Pois ainda não é chegado a minha hora. Eu aprendo outras circunstâncias aqui para a nossa vida. Outro ensinamento do aprendizado de Cristo para a nossa vida. É que, mesmo Jesus estando presente na nossa vida, os problemas circunstanciais vindo para a nossa vida e sendo apresentado a Ele, tem que saber quem procurarmos para apresentarmos o nosso problema, a nossa situação. E ela procurou Jesus. E Jesus mesmo dizendo: que tenho eu contigo, mulher, não é chegado a minha hora. Nós temos que saber para quem compartilhamos as nossas situações, as nossas crises, as nossas circunstâncias, no nosso casamento, na nossa vida, em tudo que nós passamos. Mas eu aprendo também que quando Jesus disse para essa mulher: o que tenho eu contigo, mulher, não é chegado a minha hora, é que nós temos que aprender a esperar Deus resolver os nossos problemas, as situações, Deus nos orientar. Não é acharmos que Jesus tem que resolver apressadamente aquilo que nós temos, ou que criamos, ou que sofremos, ou que passamos. Ou seja, que Jesus tem que cumprir a nossa agenda. Não. Jesus tem o seu plano eterno e tem o seu propósito. E todo o propósito de Deus tem um tempo e um modo de ele agir. Mulher, o que tenho eu contigo? Foi que Jesus foi bem claro e sucinto para a vida desta mulher. Não se sabe o tempo, a hora, quanto tempo se passou desse diálogo com Maria até ele pedir que alguém fizesse ou trouxesse a água para encher as tralhas e ele poder fazer o milagre. Mas, obedecendo a Jesus, Maria não retrucou, saiu, foi encontrar os garçons e disse: façam tudo o que ele vos mandar. É outra lição de vida que nós aprendemos. Situações adversas da nossa vida, na qual nós não estamos isentos, mesmo Jesus fazendo parte da nossa vida, nós temos que esperar o tempo de Deus, obedecer ao Senhor, porque ela disse para eles, para os empregados: façam tudo o que ele vos mandar. Nós temos que aprender a obedecer a Cristo, pedir o direcionamento de Cristo. Temos que identificar o foco das situações. Maria fez isso. Apresentou Jesus, nós temos que apresentar Jesus. Por mais que nós temos a capacidade de resolver ou ter a perspectiva para isso, mas Jesus vai dar a melhor parte. Jesus vai dar a direção. Jesus é quem vai fazer com que, de fato, surja a oportunidade da solução. Os empregados
ouvir o que Maria lhe dissera. Jesus vai adiante, recebe as talhas que estão cheias d'água e transforma a água em vinho. Nós temos que entender que o impossível, para se tornar possível, depende de Jesus. A água era o suficiente, não faltava, aliás, mas o vinho não tinha. E dependia de um milagre, porque o momento não dava se a correr atrás de vinho, comprar vinho, a festa estava acontecendo. Mas uma circunstância também estava presente. E tem situações, irmãos, amigos, que não é o correr atrás, não é a condição, não é a capacidade. Tem coisas que vai depender do milagre de Jesus na sua família, na sua vida. E é justamente o que Jesus mostra. Trouxeram as talhas cheias d'água. Jesus transforma em vinho. Eles levam até o mestre Sala, ao maître. Ele vai provar o vinho, ele vai degustar o vinho. E quando ele prova, ele vê que é o melhor vinho. Prontamente, aquele homem, o mestre Sala manda chamar o noivo. E disse: como pode? O melhor vinho é oferecido primeiro e você oferece depois o melhor vinho. É como se o protocolo da festa, do momento, da circunstância familiar é quebrado. É como se o protocolo na qual deveria ter sido feito foi feito de outra forma ou depois. Sabe o que eu entendo? Que tem coisas na vida da gente que a gente não tem que viver o nosso protocolo, mas o protocolo de Cristo. E muitas vezes Jesus vai quebrar o teu protocolo para revelar o princípio dele, a vontade dele, o querer dele, o realizar dele para a sua vida. E foi isso que aconteceu. E geralmente temos de costume oferecer o bom vinho primeiro, depois vem o outro. E tu oferece o melhor vinho na segunda remessa. Ei, mesmo sem você entender o que está acontecendo, creia que Jesus vai mudar o teu quadro, que Jesus vai mudar a tua história, que Deus vai mudar o processo da tua família, a situação da tua família. Creia nessa palavra. Veja o que Jesus fez. Não importava o protocolo do casamento, como poderia ocorrer. O que importa é que Jesus sempre vai agir quando dependemos dele. Quando entendemos que ele é Senhor da nossa vida, que ele é Senhor do nosso casamento, que ele é Salvador da nossa vida, que ele tem que ser a pessoa que tem que fazer parte todos os dias da nossa vida. E é isso que Jesus quer. E a Bíblia diz que logo depois de todo este milagre, a Bíblia diz que a glória de Jesus se manifestou. E os seus discípulos que estavam com ele creu em Jesus Cristo. Eles creram em Jesus. Com certeza, não só os discípulos, mas os também que faziam parte daquela festa. Sabe o que eu entendo? Que depois de tudo isso que você está passando, na sua família, no seu casamento, em seu trabalho, depois que tudo quanto Jesus fizer um milagre, aí vem o melhor de Deus. Não se desespere. Não desista. Crise não é causa de você fechar a porta e pedir um divórcio, uma separação, ou algo semelhante, ou algo parecido. Não. A crise é lançar-se aos pés de Deus. A solução da crise, dos problemas, das circunstâncias da nossa vida é lançarmos aos pés de Jesus. É contarmos para Ele, compartilharmos com Ele, dependermos dEle, para vermos o milagre acontecer. Jesus te chama hoje e te diz: eis que eu bato a porta. Aquele que ouve a minha voz, deixa eu entrar, eu entrarei e cearei com Ele. Jesus quer fazer parte da tua vida, do teu casamento, todos os momentos da tua vida. Chama Jesus para a tua história, chama Jesus para o teu convívio e tudo irá mudar para a honra e glória
e louvor do nome do Senhor. Então, fica com essa palavra, guarda essa palavra no teu coração. Você que nos ouviu este vídeo, compartilha com outros, que com certeza estarão precisando dessa palavra e serão edificados, consolados e entenderão o propósito de Deus para a sua vida. Mas não se esqueça de se inscrever, compartilhar, comentar e acionar o sininho para que você possa receber outras mensagens de Deus ao teu coração. Que a paz do seu reino em vossas vidas, em Cristo Jesus. Amém.